Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 segredos, 5 pontos-chave que ninguém te conta sobre crescimento profissional. O que eu vou fazer aqui? Eu vou te contar pontos que eu aprendi errando e acertando na vida, o que é muito diferente do que te ensinam na faculdade ou pela internet por aí, porque o que te ensinam basicamente é o seguinte, são regras meio que óbvias e genéricas. Por exemplo, você tem que fazer um mestrado ou um MBA para ter oportunidades melhores, ou precisa de 5 anos de experiência em uma área para ter oportunidades melhores em uma vaga mais sênior, por exemplo. Isso é tudo mentira, o pessoal tem mentido para você aí desde que você nasceu. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te falar baseado em erros, acertos, seguia por muito tempo essa linha de ter que fazer uma faculdade, de ter que fazer mestrado, e isso me colocou em uma inércia por muito tempo na minha vida. Esses pontos que eu vou te trazer aqui, eu trato como leis. Ou seja, se não tiver ficado claro alguma coisa aqui pra você, ou se você discordar de algum desses pontos, deixa nos comentários, porque a gente tem que falar sobre isso. Pra mim são leis e é indiscutível. Cada ponto aqui vai ser muito importante e é super relevante que você leve isso pro dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Antes disso, se você chegou agora, assista o vídeo. Se esse vídeo agregar algum valor para você, cheque o canal aí, fica à vontade para se inscrever. Se você já é aí do canal, já tá aqui seguindo há um tempo, já dá o like da confiança, porque você sabe que vai vir conteúdo importante para sua vida. Além disso, novidade, lancei um Instagram, tô aprendendo a usar lá ainda, vou deixar o link na descrição e aqui na tela. A primeira lei é: o mercado é quem manda. Esse é um dos maiores erros que eu vejo acontecendo por aí. E até pessoas com anos e anos de experiência ignoram esse fato. Então vamos lá, eu tenho um amigo que fez engenharia que constantemente estava reclamando e o cara tá até hoje tentando trabalhar numa área específica que ele gosta, só que ele não consegue emprego, ou ele consegue uma coisa meia boca e ele nunca vai atrás de tentar entender o que o mercado está precisando, ou em que região que estão precisando disso que ele está aprendendo. E um outro exemplo é o meu próprio. Eu fiz engenharia elétrica em Goiânia, que é a minha cidade natal, só que não tinham vagas suficientes ali, digamos. Então tinha muito profissional formando para aquelas áreas específicas que eu estava estudando e não tinham tantas vagas assim em Goiânia. O que aconteceu? Eu acabei mudando de área, migrando para outras coisas que o mercado estava procurando. Talvez por sorte eu tenha feito isso, e até hoje eu sou grato por ter saído. Na época eu fiquei desesperado por estar saindo do que eu estava estudando. E o problema é muito mais profundo do que você imagina. Todo o nosso sistema acadêmico, ele cria uma corrida do rato para você. Então, desde os professores que estão lá, que nunca trabalharam naquela área especificamente, eles estão dando aula desde sempre, eles estão te contando que se você formar ou aprender uma coisa A ou B, você vai sair empregado e assim vai. Então, pensa só, qual que é o interesse de uma faculdade, uma universidade privada hoje no Brasil? Qual que é o interesse dessa faculdade? Que você faça um curso, volte ali, faça outro curso, volte, faça outro curso. Então, o modelo acadêmico nosso te coloca numa corrida dos ratos para que você fique fazendo curso sem parar na sua vida. Você vai fazendo curso atrás de curso, até não ter dinheiro para pagar esses cursos mais, mas no fundo você sente uma certa satisfação, porque é verdade que você está tirando dinheiro para pagar uma coisa que parece muito como um investimento para si próprio. Então não caia nessa armadilha. O mercado é quem dita as regras. E um outro exemplo é essa ascensão toda dos desenvolvedores, dos engenheiros de software, dos analistas de dados, cientistas de dados. O que está acontecendo aqui? Se você olhar para trás, há 10 anos atrás, esse cara que era o desenvolvedor, ele era o famoso técnico de TI, era aquele cara que desmontava seu computador ali e arrumava. Não existia essa profissão tão presente, principalmente no Brasil. É verdade que assim, já existe software tem tempo, mas essa ascensão toda de toda empresa que existe hoje está pensando em como criar um aplicativo, ou como criar uma página bem elaborada, ou ir para o mundo online de alguma forma, isso é uma coisa muito nova. Isso automaticamente faz esse balanceamento de oferta e demanda pesar mais para o lado da demanda. E esse fato vai proporcionar condições bem favoráveis para quem está entrando nessa área de dados ou na área de desenvolvimento de software. Quem dita as regras aqui é o mercado, não vai ser sua faculdade, não vai ser eu falando aqui, não vai ser o que você acha, não vai ser o que você gosta de fazer, infelizmente. E em resumo, a sua formação, o seu histórico profissional não vão fazer diferença nenhuma. Lei número 2, a vida não te deve nada. Eu sei que isso que eu tô te falando agora é um tapa na cara, mas é a pura realidade. Não importa se você fez uma formação super difícil, se você fez um MBA no exterior, se você comprou um curso super caro aí de dados, a vida ela não vai saber filtrar se a pessoa fez ou não, se ela pagou mais ou se esforçou mais ou não.
Obviamente, a pessoa que se esforça de forma inteligente e tem acesso a alguns conteúdos de forma inteligente e sabe usar isso a seu favor, é claro que essa pessoa vai ter um diferencial. Ela cria possibilidades mais fortes, mais presentes ali no dia a dia. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem que esperar alguma coisa da vida. E isso, mais uma vez, é culpa da forma que nós fomos criados. Desde criança, nós fomos criados da seguinte forma. Se você fizer A, você recebe B. Que seja uma mesada ou um prêmio, ali, um presente por ter feito alguma coisa. Eu não estou aqui para criticar a forma que você foi criado. Só coloque na cabeça o seguinte. A realidade é muito diferente disso. Não é que se você faz A, você recebe B. Se você não foca na primeira regra, que é justamente a do mercado, se você não foca no que o mercado está precisando e constantemente tenta se adaptar e considerar também que você precisa de um pouco de sorte, tentativa e erro para chegar nisso que o mercado está procurando, você vai entrar numa inércia e não vai chegar em lugar nenhum. E eu espero que você não veja essa lei como uma coisa simplesmente negativa. Ela vai te ajudar muito a se conhecer, a saber o que tem dado certo com o mercado, o que tem dado errado, e você vai acabar sendo uma pessoa mais blindada. Você vai conseguir criar um caminho mais estruturado, um caminho com um sistema mais fechado, ou seja, sempre que uma coisa que você está tentando fazer, ela não dá muito certo, não é bem recebida no mercado, você vai lá e tenta fazer diferente, ou tenta, sei lá, reestruturar essa mesma coisa que você está fazendo. Lei 3, existe sorte, mas não dependa dela. Eu falo muito aqui no canal sobre um livro chamado O Andar do Bêbado. Nesse livro, a gente explora como é que a estatística funciona de uma forma bem básica. Para quem está entrando na área de dados, eu sempre recomendo esse livro, porque vai trazer uma forma diferente de ver o mundo. É um livro bem fácil de ser lido, super recomendo. Principalmente se você estiver entrando na área de dados ou na área de tecnologia em geral. A sorte, ela existe, e muitas vezes a posição que a gente está, as coisas que a gente alcançou nas nossas vidas, elas dependem muito do fator sorte. E o azar também existe, já que a sorte existe, o azar também existe. Mas se a gente considera essa sorte e deixa de tentar por conta dela, então vamos supor, abrir uma empresa, eu vi uma pesquisa uma vez que abrir uma empresa nos Estados Unidos, que tem um ambiente muito mais favorável para abrir uma empresa. Se você abre uma empresa lá, você tem uma chance de 1 ponto alguma coisa, menos de 2% dessa empresa ter um sucesso aí de longo prazo. Ou seja, é uma chance muito baixa. Se a pessoa ela considera essa porcentagem antes de abrir a empresa, ela não vai nem abrir nada, ela não vai tentar fazer nada porque ela vai pensar, pô, a chance de eu acertar é muito pequena. Mas o que acontece? O que esse livro também traz? Que a única forma de tentar contornar essa realidade é tentando. Por quê? Porque, obviamente, se você tenta mais de uma vez, a porcentagem não vai ser mais 1 ponto alguma coisa. Você vai multiplicando essa porcentagem. E, além disso, quando você erra uma vez e você usa esse aprendizado de forma inteligente, você vai errar menos na próxima vez. Você pode errar outra coisa. Mas a mesma coisa que você errou no passado é muito difícil você errar. Você concorda comigo? Então, se você colocar na sua cabeça aqui, tudo bem, a sorte ela existe. Mas eu não vou contar com ela no meu dia a dia. Eu vou tentar, uma hora vai dar certo. Nessas 50 tentativas, se você acertar uma, talvez já seja o suficiente para você ficar aí milionário, milionária pro resto da sua vida. Então, considere que existe a sorte, mas eu não vou levar ela pro meu dia a dia. Não vou contar com ela, não vou deixar de fazer as coisas por conta dela. Lei número 4. Tudo é uma questão da quantidade de valor que você aporta. Se você, mais uma vez, foca lá no mestrado, em fazer a formação tal, XY, e chega numa empresa e não aporta valor nessa empresa, você não vai ter retorno financeiro, não vai ter promoção, não vai ter um crescimento profissional. Por quê? Porque basicamente as empresas só focam em duas coisas no dia a dia: ganhar mais dinheiro e não perder dinheiro. Se o seu trabalho, de forma ou indireta ou direta, não está trazendo um desses dois resultados, eu sinto te informar que é uma questão de tempo para que a sua posição não exista mais. Pense bem nisso. Desde de uma pessoa que está lá trabalhando diretamente com o usuário, com o comprador, por exemplo. Essa pessoa está agregando valor de uma forma que o comprador vai ficar mais feliz, vai comprar mais. Isso vai indiretamente fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro. A pessoa que está resolvendo problemas operacionais, essa pessoa ou ela está deixando os processos mais eficientes e aí essa empresa consegue economizar na hora de contratar, consegue economizar com, sei lá, com software ou com processos em geral, ou essa pessoa, ao organizar os processos, ela está deixando a experiência também do usuário final melhor e aí mais usuários vão utilizar o produto, vão estar mais felizes. Mas no fim das contas, essa empresa ela quer ganhar mais dinheiro e deixar de perder dinheiro.
quinta e última lei tem muito mais nas nossas mãos do que nós imaginamos. Então eu acabei de dar vários exemplos de como que o mundo externo não nos deve nada, como que ele pode ser até um pouco cruel às vezes, se a gente quiser ver ele dessa forma. Mas a realidade aqui é o seguinte, já que esse mundo ele não depende da gente, como que a gente pode adaptar o nosso dia a dia, o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo, que tipo de oportunidade que a gente está buscando, mudanças de carreira, que é uma coisa que demora muito para a galera fazer. Como que a gente pode adaptar isso para nos encaixarmos no que o mundo está precisando? Isso, depois que essa ficha cai na sua cabeça, o mundo passa a ser muito mais fácil. Essa parte de carreira, pelo menos, ela passa a ser muito mais bem compreendida e muito mais lógica para você. E aí, na hora que essa ficha cair, você vai entender por que o mundo tem que ser dessa forma. Porque se as pessoas realmente estivessem só fazendo o que elas têm vontade de fazer, a quantidade de invenções, a quantidade de valor que as pessoas estariam entregando no mundo seria muito mais baixa. Olha só, existem profissões que realmente a pessoa ela tem essa sorte toda de encaixar um hobby, uma coisa que ela gosta de fazer, sei lá, um artista que está criando um valor e ela sempre gostou disso, com uma coisa que as pessoas estão buscando no mundo e a gente consegue encaixar isso na vida de uma pessoa. Isso é muito bacana, mas em geral as coisas não funcionam assim. Você tem dois tipos de profissionais. Você tem um profissional que tem uma vocação para uma certa coisa e fica a vida inteira insistindo em fazer aquela coisa. Se o mundo precisa ou não, é outra história, mas a pessoa fica lá tentando fazer aquilo porque ela se sente bem fazendo aquilo. Mas isso não quer dizer, e provavelmente não vai acontecer, dela ter uma promoção, dela ter um crescimento profissional adequado para aquele tanto de esforço que ela está colocando naquela tarefa. Depois de um tempo, aquilo que ela está fazendo, ao perceber que aquilo não traz retorno para ela, por mais gratificante que seja fazer aquilo no dia a dia, se aquilo não traz retorno, se as pessoas não elogiam aquele trabalho dela, ou se ela não tem um retorno financeiro daquilo, ela vai acabar frustrada e acaba deixando de gostar daquela atividade. E aí você tem um segundo grupo de pessoas que faz o contrário. É a pessoa que faz o seguinte, ó, o que o mundo está precisando e eu vou tentar me adaptar a isso. Por exemplo, a área de dados, eu vejo que aqui no canal tem muita gente tentando entrar na área de dados. Claro, porque tem um pouco de vocação também, mas principalmente porque tem percebido que o mundo está precisando disso. Tem várias empresas precisando desse tipo de solução. E aí a pessoa começa a aprender e começa a ter resultado, começa a ter feedback e também retorno financeiro. E aquilo que era uma tarefa que ela nem sabia se gostava ou não, passa a ser uma coisa que ela gosta, porque tem retorno. Não é o que você gosta que vai fazer diferença na sua vida profissional. Você preencher lacunas e receber bons feedbacks que vai fazer com que você passe a gostar dessas atividades. Ficou claro? Se tiver ficado qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou responder com o maior prazer, porque isso aqui, pra mim, pelo menos, são leis. Então não é questão de concordar ou discordar. Se você discorda, deixa aí que a gente vai ter uma conversa. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e se inscrever no Instagram novo aí do canal. Vou deixar na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.